Passada a parte de hardware, né, eu quero entrar muito rápido aqui na parte de software, arquitetura de software da placa. Quero falar de duas coisas. Primeiro, o sistema operacional, o software sistema, e depois o ambiente da aplicação. Eu vou falar extremamente rápido sobre essas duas coisas, antes de entrar no tema. Primeiro, sistema operacional, não tem muito a dizer, é basicamente Linux. Tá? Obviamente tem que mudar uma coisa ou outra, porque tem instrução que não existe, blá blá, mas é Linux, basicamente. Tá? Então ele tem um bootstrap, que faz o que o bootstrap do Linux faz, só que é menos, né? Ele não tem que disparar device driver, olhar se tem plug and play, aquelas coisas todas. Então ele tem só uma verificação da memória, construção das tabelas básicas internas do hardware, inicializa tabela de paginação, tabela de processo, né? Faz o carregamento da imagem do SO para a memória e dá um goto para ele. Dá um goto para o endpoint, põe em modo protegido, 32 bits Intel. E goto para o kernel e executa. Então é um boot extremamente rápido. Tá? E ele tem algumas modificações do Linux padrão. Por exemplo, ele não tem... isso aqui é a PIX é os controladores de interrupção. Né? Eles não têm modo compatibilidade, ele é um controlador mais simples, né? Ele não tem o bit geral aqui, gerência de memória. Os controladores de interrupção de I/O, eles são programados via memória, né? São mapeados em memória. Algumas instruções não estão disponíveis, né? Por exemplo, a instrução in-out, a instrução cmov, a instrução monitor mwait, fence, instruções de acesso à memória, né? Instruções de movimentação ao barramento de I/O, elas não existem no Xeon Phi, então isso tem que ser eliminado. Não tem as instruções MMX SSE, as instruções multimídia, né? Aquelas instruções de 4 e de 8 vetores, de 4 e 8 floats, né? E ele tem também o modo de salvamento de vetor de estado. Isso aqui é os modos de depuração da Intel, o CR0, né? É os modos de depuração. Então ele tem dentro do mic, você consegue depurar. Então o Turbo Debugger, o depurador Intel funciona por mic, diferente da GPU no caso aqui, que para você poder depurar, você tem que rodar num simulador e tal, é bem mais complicado, né? Aqui as ferramentas padrão funcionam. Do software de sistemas, né? Ou software básico, a plataforma de software que tem por cima da máquina, né, que te faz a interface com suas aplicações, ela entende a máquina, ela expõe a máquina como se ela fosse uma grande quantidade, uma máquina grande SMP, uma. Isso, SMP Asymmetric Multiprocessing, então seria, ou Shared Memory Processor, né, com processador de memória compartilhada. Então você tem uma grande quantidade de processadores, e a memória é uma só compartilhada. E uma é Uniform Memory Access, significa que o custo de acessar a memória é igual. Tá? Você tem o NUMA, né, que é o Non-Uniform Memory Access, que é quando, se você for acessar a sua memória é mais rápido que acessar a memória do outro. Tá? Aqui não é uniforme, a memória tem o mesmo custo para todos os core, qualquer posição. Tá? O que tem no core, então, é só cache. Tá? E o conjunto de instruções, o core é um core x86 quase padrão. Tá? A diferença aqui é que ele tem 4 threads, tem 32K de cache L1, instrução 32K de dado, que eu já falei, 512K de cache L2. Ele tem suporte a modo de kernel, então o Linux é um Linux bem tradicional. Ele pode rodar o padrão lá do kernel.org, você pega lá a versão mais recente 2.6.38, eu acho. Ele roda, tá? Ele tem um esquema de Completely Fair Scheduler, isso é como é que ele faz escalonamento de processo, tá? Como é que ele escolhe o que vai rodar. E ele tem um subsistema de virtualização, de memória virtual, e tem I/O de arquivo também dentro dele. Tá? Então você consegue dar, você quer mover um arquivo para lá, você dá SCP, igual se estivesse copiando arquivo de uma máquina para outra. Ele monta via NFS, ele é capaz de montar NFS dentro do core. Tá? Então você vê o arquivo via NFS e pode dar SCP do arquivo, ou SCP do código, rodar o código é tranquilo. Da SCP move o programa, da SSH para lá e executa. Ele tem um novo registrador vetorial de estado por thread, né? Então o flags basicamente, né? Tem um registrador por thread, e isso está dentro do conjunto de instruções que é o Initial Many Core Instructions, né? Aquele conjunto de instrução da Intel lá. E ele tem um ABI diferente, que são os registradores vetoriais, né? O conjunto de registradores são diferentes, ele tem registradores vetoriais para os floats.
tá? Mas ele ainda tem alguns registradores daquele tradicional para os não floats, né? Então, por exemplo, ele tem lá o RDI, o RSI, que são os registradores da família Intel de 64 bits. Tá? Esse R aqui, ó, é o velho DI, né, do 8086, que depois ele virou EDI, depois virou RDI, né? Ele foi crescendo, 16 bits para 32, para 64, foi mudando a letrinha aqui da frente. Então, basicamente, tá? A máquina, a placa o Xeon Phi é uma placa colocada na CPU. Você liga aquela CPU, você vai entender a placa como se fosse um cluster, né? Que você consegue dar SSH para lá e rodar o seu programa. Então, do ponto de vista de sistemas, é como se fosse um cluster de memória compartilhada. Aqui é a pilha de software. Eu não vou entrar nesse detalhe de todas as coisas que estão aqui, mas é para ver que tem software de sistema em diversos níveis, em vários níveis aqui, tá? Por exemplo, você tem acesso Ganglia. Ganglia é tipo um Nagios sofisticado, né, para fazer monitoração de processo. Isso aqui rodando lá dentro do Xeon Phi. Então ele exporta Ganglia aqui em cima. Então você tem toda uma plataforma de software grande, tá, que permite a máquina ficar o mais natural possível para você. Tá? NFS, por exemplo, é um exemplo clássico. Tá? Você monta o seu disco lá dentro do core. Tá? Então tem toda uma pilha de software aqui. Não vou entrar no mérito de tudo, não. Agora o que é interessante é o modelo de programação. Tá? Como o seu modelo, a sua arquitetura é genérica, ela é uma máquina SMPI genérica, então você tem todo um espectro de programação possível aqui. E aqui é que fica interessante. A programação paralela é o que nós temos que começar a mexer. Então, nesse espectro, você tem dois lados aqui. Você tem um lado multicore, que seria o lado de processamento não massivo, mas paralelo. Então, você não tem milhões de threads, mas você tem que ter uma meia dúzia ou uma dúzia, né? Uma dúzia de dúzias. Né? E aqui você tem várias centenas de milhares de threads aqui. Tá? Então, você tem no espectro massivo paralelo e o aspecto paralelo, meio careta aí de algumas poucas tarefas. Né? E aqui no meio você tem o mic como sendo possível implementar em qualquer nível que você tiver aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma aplicação que não tem milhares de threads, tá? Eu posso, se eu tenho uma aplicação que não tem milhares de threads, eu posso pegar essa aplicação, escrever um código em C normal e rodar ela na minha multicore. Então, eu rodo no meu Xeon E5. Tá? Se eu tenho um pouco mais de threads, tá? Ou se eu tenho certas funções que tem muitas threads, né? Então eu posso fazer o que a gente chama de offload. Tá? Eu vou ter um programa principal que roda na minha CPU tradicional e essa função full, ela é massivamente paralela. Ela vai rodar no meu mic, ou no meu Xeon Phi. Tá? Então essa chamada aqui é transparente para a gente. Tá? Toda a plataforma, compilador e etc. faz essa chamada para a gente. Como é que você vai fazer essa chamada? Aí você pode usar o OpenMP, pode usar várias ferramentas de desenvolvimento aí. Tá? Mas permite a offloading de função aqui, tá? O programa principal rodando na CPU e disparando certas funções para o coprocessador. Você tem um espectro aqui que você não está nem muito multicore, nem muito many-core, né? Que você está aqui no meio do caminho, você tem a computação simétrica, ou balanceada. Né? Você tem um código, e você vai rodar esse código, né, tanto na CPU quanto no mic ou no Xeon Phi. Tá? É o mesmo código que ele roda nos dois aqui. Cada um num pedaço do dado, etc, etc. Isso é possível fazer. Tá? E você tem o modo tradicional do Xeon Phi, que é rodar a aplicação inteira lá dentro do Xeon Phi. Então, o programa inteiro, esse programa aqui vai ser compilado inteiro para cá e ele vai rodar inteiro aqui dentro. Tá? A diferença de uma coisa para outra é onde é que você compila e etc, diretivo de compilador. Então é extremamente fácil fazer a aplicação. O código é quase que o mesmo código. Você só recompila ele para posições diferentes. As ferramentas de desenvolvimento, para eu poder fazer isso aqui, né, eu tenho algumas alternativas aqui. São várias opções que são tanto da Intel quanto genéricas, tá, de computação paralela. Então você tem ferramentas de paralelização e ferramentas de vetorização, são várias, né? E eu classifiquei elas aqui quanto à facilidade de uso versus controle mais fino. Quer dizer, à medida que você vai conseguindo controlar, detalhar como é que as coisas vão funcionar,
então você passa a precisar ter mais cuidado, fica mais difícil usar. Tá? Aqui em cima você está fácil de usar, mas por outro lado você não tem muito controle de como é que as coisas estão acontecendo. Tá? O sistema está tomando decisões sozinho lá. Às vezes ele toma boas decisões, às vezes não. Tá? A gente tem maneira de pensar que a máquina assim, é burra, nós somos inteligentes, né? Até alguém fazer o HAL, né? Ele fala, não, isso não pode, Dave, né? E aí acabou o mundo, né? Vai ser o Skynet, né? Como é que chama? É o Skynet. Aí vocês vão ter que chamar o super-homem para resolver o problema. Então aqui, em ferramentas de paralisação, isso aqui é o clássico em MPI. MPI é o modelo padrão de message passing para programação em memória distribuída, mas ele permite usar a message passing, né? Em cima do Xeon Phi, muito embora seja uma máquina de memória compartilhada, nada te impede de implementar a troca de mensagem em memória compartilhada. OpenMP é o clássico para memória compartilhada, tá? Então OpenMP é como se fosse um conjunto de diretivas em cima do seu código, né? Então você vai, é um programa C que tem um monte de pragmas lá, que você fala, ó, esse for aqui paralisa ele. Então no lugar do for ser aquele loop careta, o seu for dispara um tantão de thread, faz todo mundo junto e por junto. Tá? Isso é pragma de compilador. OpenMP é recurso padrão. Esse aqui é a ferramenta Intel, tá? São duas aqui, a Silk e o Intel Intel TBB, né? O Threading Building Blocks. Basicamente é como se fosse BLAS de programação paralela, tá? Só que enquanto BLAS você tem lá multiplicação matriz, Cholesky, não sei o que, resolução, decomposição LU, aqui você tem um for paralelo, um dual, são padrões, né? Padrões de computação paralela prontos, implementados, que a Intel já tem um tempão que está trabalhando nisso aí. Então chama Threading Building Blocks, é uma biblioteca que supostamente torna a programação paralela fácil e alto nível, e você consegue, então, permite controle um pouco mais fino, tá? E permite você consegue usar o Threading Building Blocks para poder gerar tarefas, né, no Xeon Phi. Você consegue produzir um negócio desse aqui usando o ITBB. Ou esse aqui também usando o TBB. E aqui você tem pthreads. Pthreads padrão de qualquer Linux, nada te impede de fazer pthreads e rodar na memória compartilhada. Ele aloca uma thread para um core mic, outra thread para outro core mic, e as coisas funcionam. Tá? De vetorização, você tem uma porção de ferramentas, desde as vetorizações automáticas até BLAS, né, que faz vetorização para você, ou coisas que você pode usar intrínseco, né, fazer o código na mão, né, de vetorial, esse vai te dar o máximo de controle. Por outro lado, a maior dificuldade de usar, né. Você tem OpenCL, aqui no meio do caminho, que você pode usar para programar também. Tá? Aqui você tem o Vector Classes de C e C++, que é ferramentas aí. Então tem várias ferramentas de desenvolvimento, quer dizer, como é que você desenvolve para o Xeon Phi, existem alternativas milhares. Agora o que é interessante, que eu queria entrar desde o começo, é sobre um pouco mais genérico, computação paralela. O mundo está cheio de aplicações. Tá? Então aqui tem alguns exemplos aí de aplicações que demandam computação de alto desempenho. Essa aqui, curiosamente, foi eu que fiz há 200 anos atrás. Mas tem um monte, em várias áreas do conhecimento aí. E todas essas tarefas têm, todas essas aplicações têm, elas manipulam muitos dados e fazem muitas operações sobre esses muitos dados. Então são as típicas aplicações de alto desempenho. Tá? E elas têm problemas aí, como é que você faz para implementar essas aplicações. Tá? Primeiro, ela tem estruturas, essas diversas aplicações têm estruturas que são diversas e são complexas. Tá? São muito diferentes entre si e são bem complexas, cada uma, individualmente. Como é que você gerencia isso tudo, né? Então, um exemplo aqui, né? Você tem aplicações de análise de dados típicas, né? Essas aplicações a gente chama que são aplicações modelo bag of tasks. Você tem uma bateria de coisas que tem que fazer para os dados. Tá? Então, exemplos de aplicações aqui, algumas aplicações. Esse aqui é o Hadron Collider, né? O Large Hadron Collider. Um acelerador de partículas. Esse aqui é uma tomografia. A reconstrução 3D da tomografia. E esse aqui é um processamento de dados de satélite. Esse é um satélite chamado NOAA, né? Pegando aqui é cobertura vegetal, né? Em cima da África. Então você vê que preto aqui é o deserto Saara. Esse verde aqui, branco,
quanto mais branco, mais vegetação tem. Essa é uma aplicação que nós fizemos 200 anos atrás para cobrir cobertura vegetal do planeta. Então esse tipo de aplicação você tem basicamente bag of tasks, né? Você tem coisas que você tem que realizar e dados. Né? Então cada dado você faz uma operação. Então essa operação é feita com esse dado e essa operação é feita com esse dado aqui, essa operação faz com esses dados todos, essa operação com esses dois aqui. Então você tem a opção de arquivo, que são dados, e a opção de programas que você tem que rodar. Tá? Então uma forma de paralelizar isso, né, de fazer eficiência, de obter eficiência nisso aqui, né? Bom, isso aqui é uma forma, né, de aplicação. Depois eu mostro como é que faz para obter a eficiência. Aqui um outro conjunto de aplicações, né, a gente chama de aplicação de fluxo de dados. Isso aqui é se não me engano, isso aqui era uma aplicação de nivelamento de proteína. E esse aqui é o SET, né, basicamente coletando informação de radiofrequência que vem do espaço para tentar extrair se faz sentido aquele dado, se aquilo é comunicação inteligente ou não. Então o que você tem que fazer aí é um pipeline de coisas. Tá? Então você recebe aquele dado, né? Que pode ser em batch, ele é não contínuo, você recebe o primeiro dado, faz um processamento, extrai certos parâmetros, extrai outros parâmetros, aí esses parâmetros que você extrai aqui, você gera uma outra tarefa aqui, faz coisas com ele, esse outro dado faz outra coisa com ele, depois esses dois dados juntam de novo no outro aplicação, então você tem um grafo de computação que você tem que realizar aqui. Existe uma outra estrutura, né, que seriam as aplicações de fluxo de dados, onde o fluxo é contínuo. Então, por exemplo, aqui é uma aplicação de monitoração de pessoas. Você tem câmera, né, e você quer fazer tracking, né, tem esse cara andando aqui, e você quer acompanhar ele na imagem. Tá? Quer ficar seguindo onde é que ele está. Isso fica interessante, você passar, o cara sai de uma câmera e está na outra, né, mas continua seguindo ele entre câmeras, né. Isso aqui, se não me engano, era uma aplicação de... Eu acho que isso aqui era um negócio de pressão para prospecção de petróleo. Isso aqui é multimídia. Né? Você tem vídeo sob demanda. Então, essas aplicações têm uma estrutura diferente. Você tem... É como se fosse esse de cá. Né? Você tem um grafo de tarefas que você tem que realizar no dado, mas a diferença é que o dado nunca acaba. Tá? Não tem um arquivo que você faz, com ele acabou, passa para o próximo, não. Isso aqui está em fluxo contínuo, rodando aqui. O paralelismo que você consegue obter, dadas essas diversas estruturas de computação, é variado. Né? Por exemplo, se você tiver o bag of tasks, né, que você tem a porção de coisas para fazer a computação de dados, você pode então alocar cada uma dessas tarefas para um processador, tá? E aí você tem só que mover os dados para o processador adequado. Tá? Então essa é a programação paralela que você tem que fazer. Aqui você tem um paralelo de tarefas, existem trocentos milhões de problemas aqui, né? Por exemplo, se esse cara aqui for muito mais rápido que esse aqui, você vai ter um problema que você vai ficar tão lento quanto a parte mais lenta. Tá? Então, se você quer ter eficiência, tem que fazer de tal forma que todas as suas partes, né, sejam o mesmo tempo, o mesmo custo. Tá? Então, isso chama balanceamento de carga. É um problema clássico de computação paralela, fazer balanceamento de carga. E tem outros, né? Mas aqui você tem para as tarefas, claro, você tem cada processador, né, rodando uma tarefa. Aqui tem um negócio que me incomoda muito, que o nome tarefa em português é meio sobrecarregado, né, porque tarefa pode significar thread, né, e tarefa pode significar task. Né. Thread é o recurso dentro do hardware, seria o processador. Né, e task é a função que você está chamando no nível de aplicação. Tá? A grande graça de programação paralela é o mapeamento de task para thread. Tá? Quais tasks eu vou colocar em quais threads? Quantas tasks, como é que eu agrupo essas tasks, etc, etc. Tá? Em português, o grande problema de computação paralela é como é que eu vou agrupar as tarefas nas tarefas. Né? Quantas tarefas eu ponho em cada tarefa e por aí vai. Então, o modelo bag of tasks é meio que adequado para aparelhos de tarefas, né? Com todos os problemas. O modelo de fluxo contínuo de dados, você tem aqui cada nó desse aqui eu posso colocar num processador, um nó que por acaso tem mais dados, essa setinha aqui é mais gorda do que essa aqui, tá? Então o que eu faço é pegar essa coisa aqui, eu coloco 3 vezes aqui. Então esse stream aqui, ó, esse dado que está saindo aqui, eu vou mover ele, dividir ele em 3. Tá? E esse aqui eu vou colocar um só. Então nesse caso eu tenho paralelismo de dados aqui. Tá? É a mesma tarefa,
tá? Mas eu estou paralelizando os dados. Cada tarefa está fazendo um dado diferente. E eu tenho também paralisia de tarefas. Então, no modelo de fluxo de dados não contínuo, eu tenho paralisia de dados e de tarefas acontecendo simultaneamente. Tá? Então, tem paralisia de dados e tarefas acontecendo simultaneamente aqui. Então, tem duas dimensões para paralelizar uma aplicação. Eu posso, né, a primeira FAST-CHAN, eu separo nas tarefas, né, nos procedimentos, e a segunda FAST-1, eu pego o dado e divido em pedacinho também. Isso me dá mais flexibilização de espalhar as coisas em mais lugares. Aqui o fluxo contínuo, né, você tem o mesmo paralelismo, só que você tem também um esquema de pipeline. Quer dizer, eu tenho essa tarefa mapeada nesse processador, e esse dado vem para cá. Essa tarefa aqui está mapeada nesse processador, tá? Então esse dado aqui vem para cá, e essa tarefa aqui vem para esses dois. Tá? Então o que vai acontecer aqui é que eu tenho um modo pipeline, quer dizer, eu estou paralelizando dois estágios diferentes. Tá? Eu estou nesse estágio e nesse ao mesmo tempo. Tá? Nós temos dificuldade de arrumar um nome para isso aqui, a gente chama de paralisia de pipeline. Tá? Eu estou em dois estágios consecutivos, não estou ao mesmo tempo nos dois. Tá? Eu tenho também paralisia de dados, igual o outro, né? Porque essa tarefa que está dividida, ela está igual aqui, né? A mesma tarefa no P3 e no P4, mas o dado que está fragmentado. Então esse dado aqui eu vou mandar parte dele para cá e parte dele para cá. E eu tenho paralisia de tarefa também, porque isso aqui é uma tarefa, é essa aqui, e isso aqui é outra tarefa, é essa aqui. E eu ainda tenho essa tarefa aqui também, eu tenho 3 tarefas, na verdade, todas 3 rodando ao mesmo tempo. Então, no caso de fluxo contínuo, né, eu tenho paralisia de pipeline, de dados e de tarefas acontecendo ao mesmo tempo.